Questão Banco do Brasil 2023, prova do tipo C, para agente comercial Banca Sesgran-Rio, trazia as seguintes informações. Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostram a porcentagem de vitórias, empates e derrotas, quando ele joga de pecinhas brancas e quando ele joga de pecinhas na cor preta. Tá? Então, quando ele joga de pecinha preta, ele ganha metade dos jogos, empata 10% e perde 40%. Quando ele joga de pecinhas brancas, ele ganha 60% das vezes, empata 5% e perde em outros 35%. Tá. Sabe-se que também o número de vezes que ele jogou, que ele empatou de peças brancas, foi 2 vezes maior que o de peças pretas. Então, qual é a razão entre o número de vitórias em peças pretas e o número total de vitórias? Então a gente tem que estar atento aqui a vários detalhes, tá? Temos a tabela, ok, joia. Temos que empates em branco é 2 vezes o número de empates em preto, tá? A questão fala em 2 vezes maior, isso é um ponto de discussão muito comum, né, em grupos de professores de matemática, porque na minha visão quando ele fala em 2 vezes maior é porque é o triplo, mas tanto o Enem quanto algumas bancas agora consideram que o 2 vezes maior é o dobro. Tá? A gente não vai entrar nessa discussão não, mas eu fico meio assim. Então, ele está dizendo que os empates em branco são 2 vezes o número de empates em preto. E ele quer a razão entre vitórias em peças pretas e vitórias totais. Tudo bem até aí? Tu percebeu que todos os valores da tabela são percentuais? O que isso me garante? Que eu posso supor uma quantidade de jogos que ele jogou com a peça preta e quantidade de jogos que ele jogou com peças brancas. Porém, eu não posso supor os dois, porque eu tenho essa relação aqui entrelaçando-os. Então, o que eu poderia fazer, sabendo que ele me disse que os empates em peças brancas é igual ao dobro de empates em peças pretas, era sugerir então que ele teve empates em peças pretas 10, por exemplo. Tudo bem? Então houve em peças pretas 10 empates. Ok. Então, com isso eu posso concluir bastante coisa. Porque eu vou ter aqui pretas, brancas, vitórias, empates e derrotas. E aí, se eu supus que foram 10 empates em peças pretas, em brancas vai ser o dobro. 20. E até aí está tudo bem. Só que o mais importante agora é eu entender a relação entre essa porcentagem, que é do total de vezes que ele jogou com peças pretas, e isso aqui. Se 10% dos jogos com peças pretas ele empatou, e isso são 10 jogos, o que a gente pode concluir? Se esses 10% do total de jogos com peças pretas foram 10 jogos, é porque ele tem 100 jogos com peças pretas. Olha que legal. E eu supus 10 ao acaso. Poderia supor 5, não está errado. Mas observe que a tabela me dá valor percentual. Então esses 10 empates com peças pretas me concluem, ou me permitem concluir que eu tenho 20 empates com peças brancas, que é o dobro, e que se 10% das vezes que eu joguei com peça preta eu empatei, e foram 10 jogos, total de jogos com peças pretas são 100. E aí eu vou ter 50% deles, ou seja, 50 jogos com vitórias. E 40% de 100, 40 com derrota. Pode ver que dá 100 jogos. Certinho. E essa era a jogada importante dessa questão. Supor esse valor aqui, ó. E você pode supor até 1 se quiser. Mas lembrar que esse valor ele tem uma referência percentual. Então ele corresponde a 1/10 do número de jogos em que eu joguei com peças pretas. Se 10 é 1/10, total de jogos foram 100. E da mesma forma, esses 20 jogos com peças brancas... 20 jogos com peças brancas, correspondem a 5%. Então, 5% do total de jogos com peças brancas são 20 jogos. E aí, se você pensar que 5% é 1/20, né? A 20ª parte, quantos jogos com peças brancas eu vou ter? 400. É isso aí. Por quê? Porque 10% de 400 é 40. Metade, que seria 5%, são 20. Então, 35% é 7 vezes isso. 7 vezes 20, 140 jogos ele perdeu com pecinhas brancas.
E daqui para cá eu teria que multiplicar por 12, né? Daqui para cá, na verdade. 20 vezes 12, 240 jogos ele venceu com peças brancas. Pode ver que dá o total certinho de 400 jogos. Tá? Então eu tinha que, primeiramente, entender a relação entre peças brancas e peças pretas no empate, né? Empates em branco e empates em preto, que é o dobro. E supor empates em preto 10, porque eu teria 20 empates em brancos, então eu começo com esse valor aqui suposto. Desse eu venho para cá, e deles eu consigo distribuir pela porcentagem dos demais. Pode ver que daqui para cá eu multiplico por 5, daqui para cá eu multiplico por 4, daqui para cá eu multiplico por 12, daqui para cá eu multiplico por 7. E com isso você faz até mais rápido do que usando regra de 3. Tudo bem? Beleza, fechamos toda essa conta. Poderia fazer regra de 3? Poderia, mas não é o recomendado. Se eu vou fazer regra de 3, eu faria assim. Peças pretas, tá? Porcentagem e quantidade. 10 vitórias em peças, 10 empates em peças pretas, referente a alguns empates, é 10%. Então, quem seria o 100%? Aí você vai achar que o 100% seria 100. 100 jogos. Ok? Você poderia também pensar nas peças brancas. Que os 20 empates com peça branca são 5%. Quem seria, então, o 100%? Aí teria que fazer aqui o cruz-credo, achando que o y é 20 vezes 100 sobre 5. Logo, o y vai ser 4 vezes 100, ou seja, seriam 400 jogos com peças brancas. Aí, de fato, a gente mata esse valorzinho aqui e redistribui as porcentagens. Mas é claro que a regra de 3 vai tomar bastante tempo, beleza? Para fechar a questão, o que ele está pedindo? Ele pede a razão entre vitórias na cor preta e vitórias total, tá? É isso que ele está pedindo aqui. Vitórias na cor preta. Onde é que você está, vitória na cor preta? Destaca para mim em verde aí. Vitórias com peças pretas, 50. Então aqui vai ser um cinquentão. E vitórias totais. Aqui, ó, vitórias totais. São 290 vitórias totais. 50 mais 240. Então vai ser 50 sobre 290. Corta, corta. Isso vai dar 5,29 na nossa alternativa D. E aí pode botar aí para tocar então um Djavan para dar uma acalmada na alma, beleza? Gabarito então 5,29 na letra D. Mais uma questão do BNB 2024, analista bancário, a banca querida CES Gran Rio, né? O que a questão dizia? Que no ano de 2023, um videogame foi lançado com preço inicial de lançamento. Ao longo do ano, no entanto, devido à demanda, óbvio, né? O preço sofreu 2 aumentos de 25% em regime composto, ou seja, aumento sobre aumento, juros sobre juros. Já em janeiro de 24, o preço dele, por causa de uma promoção, foi igualado ao preço especial de lançamento em 23. Ele quer saber qual foi o desconto dado nessa promoção que fez o preço recuar. Ou seja, nós temos ali um valor de lançamento que sofre 2 aumentos sucessivos de 25%, chamando aí de V2 e V3 os seus valores intermediários, ambos após aumentos de 25%, e aí ele chega e volta para o VL após um desconto desconhecido. R$2 ou um desconto desconhecido? O que você prefere? E é esse desconto que a questão está pedindo. Muita gente vai dizer que, poxa, se aumentou 25 e aumentou 25, então aumentou 50. Pé, já está errado aí. Então teria que diminuir 50. Pelo amor de Deus, mais errado ainda, marcou letra C de se deu mal, que eu sei que é com S. Mas não pode ser letra C. Tudo bem? Como é que eu faria essa questão? Não entrando no mérito do fator de aumento e desconto, que eu acho que fica um pouco mais complexo, né? Eu faria essa questão pela seguinte estratégia. Eu suporia R$100 como valor de lançamento. Ah, Dudan, mas que videogame é vendido por R$100? Esse videogame é. Abstrai. Ele sofre um aumento de 25%, e aí quando eu aumento 25% sobre 100, é um aumento automático de R$25, né? Porque 25% é 25 por 100, e se ele custava 100, aumentou 25, passando a R$125. Aqui ele sofre um outro aumento de 25% consecutivo, e aí lembra que 25% é a mesma coisa que 1/4, então ele vai aumentar 1/4 de 125, que vai dar aproximadamente ali 31, tá? Não precisa botar exato não, porque as 5 alternativas são distantes suficientemente para te dar uma roubadinha. Então ele vai aumentar aqui uns R$31 e vai para 156. E aqui age o nosso desconto, né? Nosso desconto misterioso,
e ele volta para o valor de lançamento de R$100. Mas é fato que a gente sabe que o desconto foi de R$56. Ah, então, se ele foi um desconto de 56 e voltou para 100, é 56% na letra D. Também não. Não é nem a C nem a D. O desconto que a gente vai ter ali, o desconto, a variação percentual, é o que descontou dos R$56 quando comparados aos 156. Posso fazer regra de 3? Até pode, né? Chama o 156 de 100%, 56 vai ser X%, mas não precisa, né? Você pode ir bem mais rápido do que isso, fazendo a simples divisão dos 56 pelos 156. Ou ainda, poderia ter dado uma simplificada aqui, ambos por 2, ó. Achando que a variação percentual é negativa, porque é um desconto, vai ser de 28 por 78. Se dividir por 2 de novo, vai dar 14 por 39. E é uma conta até mais tranquila, né? 14 por 39. Eu acho mais legal. E aí o 39 cabe em 14? Não cabe. Bota aqui um 0, aqui bota mais um 0. Quantas vezes o 39 cabe em 140? 3 vezes? 4 não. 3 vezes. 3 vezes 39, 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 3, 9 mais 2, dá 11, 117. E sobrariam 23. Para seguir a conta, você bota aqui um 0 gratuito. E o 39 vai caber em 230, umas 6 vezes, 180, 5 vezes talvez. 6 vezes, eu acredito eu. Chegando então ali a 0,36. Adivinha o que é isso aqui na linguagem percentual? É a letra B. Letra B ali, 36% de desconto. B de Bruce Springsteen, The Boss, cara também que toca muito, né? Outra opção era a gente entender que o aumento de 25% é partir de 100%, aumentar 25%, chegando a 125%. Fator 1,25. Então, o meu valor inicial é o meu valor final, aliás, meu valor final, perdão, é o valor inicial multiplicado pelos 3 fatores. Os dois aumentos de 25% geram um fator 1,25. O X vai ser o fator de desconto, que eu quero descobrir. E como esses caras são iguais, porque ele quer que o preço final seja igual ao inicial, eu vou cortar um com o outro, já que eles são iguais. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1 também. Então, 1 é igual a 1,25 ao quadrado vezes x. E o x vai ser, então, 1 sobre 1,6225, se eu não estou enganado, né? Quanto dá 1,25 ao quadrado? Mas eu acho esse caminho mais complexo, tá? Acho ele bem mais trabalhoso do que, aproveitando que é um aumento de 25%, que é fácil fazer no braço, é 1,5625, perdão, 5625, faltou ali um dígito, 5625, tá? Eu acho mais fácil supor os R$100 e fazer do outro jeito do que usar o fator, mas, obviamente, tem para todo gosto, o gabarito vai ser o mesmo na alternativa B. Porque quando você fizer essa conta aqui, você vai achar 0,64. Ou seja, você ficou com 64% do valor. Ou seja, você perdeu 36%. Logo, esse foi o desconto. Letra B, de Bruce Springsteen. Mais uma questão de matemática envolvendo um assunto polêmico e muito cobrado em prova, que é porcentagem, né? Em uma reunião da RT Concurso, estão presentes 6 professores, 10 funcionários e 14 alunos. Reunião aqui que a gente fez para poder ouvir os alunos. Falar para os funcionários, melhorar o produto. O nosso objetivo aqui é sempre ouvi-los, tá? Quantos professores devem ser inseridos na sala? Observa, tá todo mundo ali já, tá? 6 profs, 10 funcionários e 14 alunos. Aí ele pergunta, quantos professores devem ser inseridos na sala para que o número de professores corresponda a 52% do número de pessoas na sala, tá? Então, no primeiro momento, eu tenho que a porcentagem de professores, ela é de 6 professores pela soma das pessoas que estão na sala inicialmente, tudo bem? Que seriam 6 de 30. 6 de 30 é 1/5, ou seja, a porcentagem de professores inicialmente é de 20%, tudo bem? E aí, como é que eu faço a porcentagem, a participação percentual dos professores subir para 52%? Tem duas maneiras. Ou eu tiro quem não é professor, que seriam funcionários e alunos, para que a presença dos professores seja maior e aumente a sua porcentagem, ou eu trago professores.
Então, ou eu convido professores para entrar, ou eu expulso quem não é professor. São as duas hipóteses. Na questão, ele pediu para inserir professores na sala. Então, o que vai acontecer? Nessa inserção de professores, você tem que entender uma coisa. Quando entrar um professor aqui, a gente entrou um professor, a porcentagem de professor aumenta, porque vai ter um professor a mais, mas não esqueça que vai ter também um cara também no total a mais, porque o total de pessoas está mudando, está aumentando. Eu não estou trocando o professor por funcionário, tirando o funcionário e entrando o professor no lugar para manter os 30. Até poderia, mas aí é uma outra questão. A questão é inserir o professor na sala. Então, ocorre dois fenômenos ao mesmo tempo. O aumento do número de professores, a cada professor que entra, e o aumento do total de pessoas. Porque se entrar um professor, vão ser 31 pessoas, com 7 professores. Entrou mais um professor, 32 pessoas, com 8 professores. E olha aí, 8 em 32 já é 1/4, já é 25%. Já está aumentando a porcentagem. Só que para eu não ter que fazer isso manualmente, o que eu vou fazer? Que os 6 professores mais X, em que X é o número de professores que vai entrar, tá? Esse número de professores que devem ser inseridos eu vou chamar de X. Sobre os 6 professores mais X, mais os 10 funcionários, mais os 14 alunos, tem que dar 52%, que é a proporção entre a parte e o todo, o número de professores em relação ao total. Fazendo aqui a conta, 6 mais X sobre 30 mais X é 52 sobre 100. E aqui tu tem duas opções, tá? Opção 1 era fazer o cruzamento aqui, o cruz credo, como uma proporção, isolar o X e gabaritar. Vamos fazer por aqui? Depois eu dou o atalho, tá? Fazendo isso, vai dar então 100 vezes 6 mais X igual a 52 vezes 30 mais X. Perfeito. 100 vezes 6, 600. 100 vezes X, 100x. 52 vezes 30, isso aqui vai dar 1560 mais 52x. Vou ter que ajustar. Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. 1560 menos 600. Ficou bem apertadinho lá em cima, tá? Mas resumindo, 48x, que é essa subtração aqui, dando então 960. E aí o x vai ser 960 sobre 48, que vai dar certinho 20. Então tinham que entrar 20 professores na sala. Gabarito dado ali na nossa alternativa E. Só que para fugir de todo esse trabalho aqui, ó, todo esse trabalho mesmo, depois que eu monto a proporção, eu tenho uma opção muito legal nesse tipo de questão, que é, primeiro, dar uma simplificada na fração, de forma que o denominador 100 não fique muito distante do 30 mais x. Porque olha as alternativas. Se o x for 10, vai dar 40. 30 mais 10, 40. Se o x for no máximo 20, vai dar 50 pessoas no denominador. Concorda? Depende desse cara aqui, ó. Se ele for 10, vai dar 40. Se ele for 20, vai dar 50. Então, o que eu faço? Eu dou uma simplificada aqui por 2. E vou achar, então, que 6 mais um número x sobre 30 mais o mesmo número x é 26 sobre 50. E aí, para pensar um pouquinho. O 26 é 6 mais quanto? Mais 20. O 50 é 30, não é também mais o mesmo 20? Então, concorda que o 20 é o número que eu insiro aqui, e o 6 vira 26 e o 30 vira 50, mantendo a proporção? Então, eu poderia atalhar com esse conhecimento de proporção, percebendo que simplificando a fração de leve, não mais do que isso, o número que eu somo a 6 para dar 26 é o mesmo número que eu somo a 30 para dar 50. E esse número é o 20. E isso me economiza um bom tempo na hora da prova. E muitas vezes dá para usar esse atalho. Se não der para usar, faz o cruzamento, vai para a proporção, usa lá o braçal, isola o x e gabarita da mesma forma. Mas você pode sempre, antes de uma atitude mais drástica como essa, pensar. Então pensa, número que somado a 6 dá 26 e que somado a 30 vai dar 50. É o mesmo número, é o mesmo x. É o 20. Pode testar um por um. O 20 vai dar certinho, que é o gabarito ali na nossa letra E. Questão do Banese 2025 para técnico bancário, Banca Sesgran Rio, que dizia o seguinte. Considere que em uma empresa há um total de 200 funcionários, dos quais apenas 20% desses aqui são mulheres.
Sabe que X mulheres foram contratadas. E aí o percentual de mulheres subiu para 50%. A soma dos algarismos do número de mulheres contratadas. Então, primeiramente, nós temos o seguinte, ó. É uma questão que envolve porcentagem, envolve proporção. Então, de 200 funcionários, 20% são mulheres. Como é que eu calculo 20% de 200? Regra 3? Não. Posso fazer 10% de 200 pelo método prático? Não, não pode. Deve. Quando você descobre que 10% de 200 é só pegar a vírgula do 200 que está ali e pular uma casa para a esquerda, portanto vai ser 20, você rapidamente conclui que 20% dos mesmos 200 vai ser o dobro de 20. Isso é muito mais rápido do que a própria regra de 3, o que seriam 40 mulheres e 160 homens. Tá. O ponto principal vem agora. A empresa vai contratar mulheres. Então, há duas variações que vão ocorrer nessa questão e tem que entender as duas. Vai aumentar o número de mulheres e também o total de funcionários. Ele conseguiria chegar nesse percentual novo de mulheres, de 50%, substituindo homens por mulheres, sem alterar o número de funcionários. Mas não é a proposta da questão. A questão fala em contratar mulheres. Então, nós temos que o número de mulheres sobre o total, no segundo momento, tem que dar 50%. Tá, mas quem é o número de mulheres? São as 40 mulheres iniciais, mais as X que foram contratadas, sobre o total de pessoas. 200 pessoas, mais as mesmas X contratadas. Por quê? Porque no momento que eu contratar uma mulher, eu vou ter 41 mulheres num grupo de 200 mulheres. De 201 pessoas, perdão. Vou ter 41 mulheres num grupo de 201 funcionários. Quando eu contratar duas mulheres, eu vou ter 42 mulheres em 202 funcionários e assim sucessivamente. Por isso que eu estou propondo e tenho que entender essa variação do X tanto no numerador, número de mulheres, quanto no denominador, no total de pessoas, tudo bem? Isso vai ter que ser igual a 1 sobre 2, porque 50% é a metade. Eu te aconselho tentar fazer aqui algo simples, tá? Como as alternativas não englobam o valor de x e sim a soma dos seus algarismos, não daria para a gente testar. Se desse, eu testaria 1 por 1, x em cima, x embaixo, para ver quando é que se mantém a proporção 1 para 2. Aqui a gente vai ter que fazer realmente o braçal, que é fazer aqui o cruzamento. 2 vezes todo o 40 mais x é 1 vez 200 mais x. 2 vezes todo o 40 mais x, o 2 vai entrar multiplicando todo mundo. Então vamos ter 80 mais 2x é 200 mais x. E aí quem tem letra de um lado, quem não tem do outro, quem muda de lado muda de operação. Isso aí, quem é meu aluno sabe, quem muda de lado muda de operação. Então esse mais x que soma vai para o outro lado subtraindo. E o 80, que aqui também soma, porque ele é positivo, vai para o outro lado também subtraindo. Portanto, x é igual a 120. Realmente, 120, faz a conta. Se fossem 40 mulheres e entrassem mais 120, teríamos 160 mulheres. O total de pessoas era 200 e também entram 120 novos contratados, 320. Não é meio? 160 não é metade de 320? Então o gabarito é 120, mas ele quer a soma dos algarismos. Então é só somar 1 mais 2 mais 0, dando 3. A nossa alternativa A de Aerosmith. Gabarito aí na letra A. Questão do Banese 2025 para técnico bancário, Banca Sesgran Rio, que dizia o seguinte. Considere que em uma empresa há um total de 200 funcionários, dos quais apenas 20% desses aqui são mulheres. Sabes que X mulheres foram contratadas. E aí o percentual de mulheres subiu para 50%. A soma dos algarismos do número de mulheres contratadas. Então, primeiramente, nós temos o seguinte, ó. É uma questão que envolve porcentagem, envolve proporção. Então, de 200 funcionários, 20% são mulheres. Como é que eu calculo 20% de 200? Regra 3? Não. Posso fazer 10% de 200 pelo método prático? Não, não pode. Deve. Quando você descobre que 10% de 200 é só pegar a vírgula do 200 que está ali e pular uma casa para a esquerda, portanto vai ser 20, você rapidamente conclui que 20% dos mesmos 200 vai ser o dobro de 20. Isso é muito mais rápido do que a própria regra de 3, o que seriam 40 mulheres e 160 homens. Tá. O ponto principal vem agora.
a empresa vai contratar mulheres. Então, há duas variações que vão ocorrer nessa questão e tem que entender as duas. Vai aumentar o número de mulheres e também o total de funcionários. Ele conseguiria chegar nesse percentual novo de mulheres, de 50%, substituindo homens por mulheres, sem alterar o número de funcionários. Mas não é a proposta da questão. A questão fala em contratar mulheres. Então, nós temos que o número de mulheres sobre o total, no segundo momento, tem que dar 50%. Tá, mas quem é o número de mulheres? São as 40 mulheres iniciais, mais as X que foram contratadas, sobre o total de pessoas. 200 pessoas, mais as mesmas X contratadas. Por quê? Porque no momento que eu contratar uma mulher, eu vou ter 41 mulheres num grupo de 200 mulheres. De 201 pessoas, perdão. Vou ter 41 mulheres num grupo de 201 funcionários. Quando eu contratar duas mulheres, eu vou ter 42 mulheres em 202 funcionários e assim sucessivamente. Por isso que eu estou propondo e tenho que entender essa variação do X tanto no numerador, número de mulheres, quanto no denominador, no total de pessoas, tudo bem? Isso vai ter que ser igual a 1 sobre 2, porque 50% é a metade. Eu te aconselho tentar fazer aqui algo simples, tá? Como as alternativas não englobam o valor de x, e sim a soma dos seus algarismos, não daria para a gente testar. Se desse, eu testaria 1 por 1, x em cima, x embaixo, para ver quando é que se mantém a proporção 1 para 2. Aqui a gente vai ter que fazer realmente o braçal, que é fazer aqui o cruzamento. 2 vezes todo o 40 mais x é 1 vez 200 mais x. 2 vezes todo o 40 mais x, o 2 vai entrar multiplicando todo mundo. Então vamos ter 80 mais 2x é 200 mais x. E aí quem tem letra de um lado, quem não tem do outro, quem muda de lado muda de operação. Isso aí, quem é meu aluno sabe, quem muda de lado muda de operação. Então esse mais x que soma vai para o outro lado subtraindo. E o 80, que aqui também soma, porque ele é positivo, vai para o outro lado também subtraindo. Portanto, x é igual a 120. Realmente, 120, faz a conta. Se fossem 40 mulheres e entrassem mais 120, teríamos 160 mulheres. O total de pessoas era 200 e também entram 120 novos contratados, 320. Não é meio? 160 não é metade de 320? Então o gabarito é 120, mas ele quer a soma dos algarismos. Então é só somar 1 mais 2 mais 0, dando 3. A nossa alternativa A de Aerosmith. Gabarito aí na letra A.